Os mercados no mundo inteiro tiveram uma sessão de alta volatilidade. Essa aí derruba qualquer apresentador. O que eu quero dizer é o seguinte, volatilidade é brincadeira perto do que aconteceu. A gente está usando uma palavra elegante. Isto foi um horror hoje em mercados ao redor do mundo, o vai e vem. E isso causado por uma decisão da Casa Branca, pelo presidente Donald Trump. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. A China classificou os impostos como uma forma de bullying que apenas protege o unilateralismo típico dos americanos. Pouco depois, Trump ameaçou Pequim com uma nova taxa de 50% em produtos enviados aos Estados Unidos. A decisão seria um contra-ataque às tarifas de 34% anunciadas na sexta passada pela China. Trump, no entanto, afirmou que pretende conversar com representantes chineses sobre a guerra comercial, mas não definiu uma data para isso. Também afetada pelo tarifaço, a União Europeia busca alternativas para negociações com os Estados Unidos. O bloco considera retirar tarifas contra produtos americanos, caso Washington faça o mesmo com os europeus. Ao mesmo tempo, a Europa se prepara para retaliar. And in addition, we will also protect ourselves against indirect effects through trade diversion. And for this purpose, we will set up an Import Surveillance Task Force. A Comissão Europeia vota nessa semana uma proposta que impõe 25% de impostos contra cerca de 28 bilhões de dólares em bens americanos. Buscar soluções para as tarifas também foi uma das razões para o encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e Donald Trump aqui na Casa Branca nesta segunda. Na conversa com Trump, Netanyahu defendeu derrubar o déficit comercial e impostos contra produtos americanos de forma rápida para solucionar o conflito. We think it's the right thing to do, and we're going to also eliminate trade barriers, a variety of trade barriers that have been put up unnecessarily. And I think Israel can serve as a model for many countries who ought to do the same. Mesmo assim, Trump não prometeu um acordo com os israelenses. Well, we're talking about a whole new trade, maybe not. Don't forget, we help Israel a lot. Frente às indefinições e torcendo para um recuo sobre as taxas, o mercado financeiro teve um dia extremamente volátil. Nos Estados Unidos, a Dow Jones e a S&P 500 fecharam em queda. Na Ásia, a japonesa Nikkei e a chinesa Shanghai Composite caíram mais de 7%. Na Europa, índices da Alemanha, Inglaterra e Itália despencaram entre 4% e 5%. Para o Brasil, não foi diferente, com o Ibovespa recuando mais de 1%, enquanto o dólar disparou para R$ 5,90. Os mercados acompanham a visão de instituições financeiras e empresários ao redor do mundo. Em sua carta anual, o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, afirmou que as tarifas vão causar mais inflação e elevaram a probabilidade de uma recessão global. O investidor bilionário Bill Ackman, que apoiou Trump na corrida presidencial do ano passado, afirmou que a decisão do republicano de seguir em frente com as taxas é equivalente a jogar os Estados Unidos numa guerra nuclear econômica. Ackman disse que o investimento empresarial vai cair e que os consumidores vão gastar menos com os impostos em vigor. Ainda segundo o empresário, o tarifaço vai afetar severamente a reputação dos Estados Unidos com o mundo, levando décadas para ser recuperada. Weber, todos nós tentamos entender para onde a cabeça do Trump se dirige, talvez nem ele saiba muito bem o que ele vai fazer amanhã cedo. De qualquer forma, o que já está aí, e isto parece ser um consenso espalhado pelo planeta, já tem consequências na economia real graves. Você se arrisca porque realmente nós estamos diante de um cenário difícil de ser desenhado com nitidez. Mas você se arrisca da sua posição a dizer o que você acha que vai acontecer? Não, eu acho que ninguém se arrisca a dizer exatamente o que vai acontecer, né? A gente tenta entender o Trump e ele tem dado 3 justificativas. A primeira delas é atrair novamente a indústria americana para o território dos Estados Unidos, depois equilibrar o déficit que tem com vários países, que ele vê como uma derrota, que é uma visão bastante antiga sobre o comércio internacional, e ao mesmo tempo aumentar o recolhimento de impostos para conseguir reduzir o imposto de renda nos Estados Unidos. A grande parte da reação dos mercados não foi primeiro, claro, as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, que vão fazer o mundo inteiro mais pobre.
Mas, além disso, a retaliação chinesa, que vai ter um impacto muito grande sobre a própria economia americana, e um rumor muito grande hoje de que a Europa começaria a adotar as retaliações contra os Estados Unidos. Então, todo esse conjunto de insegurança, de incerteza, é que derreteu as bolsas em todo o mundo. E, ao mesmo tempo, ele mobiliza investimentos. Porque, na realidade, todas as empresas vão calcular primeiro qual vai ser o custo de fazer negócio em todos esses países afetados. Lorival, nada disso parece ter movido o Trump em qualquer direção, além dessa que ele indicou que é a que vai estar. As informações que a gente tem da CNN são de que o Scott Bessent, seu secretário de Tesouro, foi para Mar-a-Lago no fim de semana para transmitir para ele, para o Donald Trump, as preocupações com relação a esse derretimento brutal do mercado americano. E, segundo as informações, foi por isso que o Trump hoje, embora ele tenha adotado ou ameaçado adotar essa sobretarifação aí, para com a China, você vê que nas declarações dele, ele fala em negociações, né? Ele fala que vai receber ofertas muito boas, né? Que muitos países... Já estão chegando bilhões de dólares. Que ele conversou com o primeiro-ministro do Japão e que está tendo negociações muito boas, assim. Então, essa é uma avenida que ele está abrindo, aparentemente, já para começar a negociar e também para acalmar o mercado. Com relação à China, ele jogou para quarta-feira. É claro que tem o problema do fuso horário também, né? Assim, tudo que os Estados Unidos fazem tem que esperar 12 horas para amanhecer na China. E aí, para eles tomarem decisões também. Mas os indícios são os seguintes, que essas negociações não vão dar frutos imediatos, mas que ele já está abrindo uma avenida, uma janela para ele próprio recuar depois, apresentando supostos ganhos dessas tarifas que ele impôs. Porque está muito claro para todo mundo e provavelmente para o próprio Donald Trump que essas tarifas não podem continuar desse jeito. Para a China seria 129%. Porque é 10 mais 10, mais 34, mais 50 e mais 25, porque a China é o maior comprador de petróleo da Venezuela e tem 25% para quem compra petróleo da Venezuela. Não existe isso, de você taxar os produtos chineses de 129% no mercado americano. Os dois quebram, a China e os Estados Unidos. Alguém comprou isso, Thaís? Tóquio amanheceu melhor hoje, a bolsa. Estou olhando agora, o índice Nikkei subindo mais de 4%, o índice da Bolsa de Hong Kong, que ontem derreteu mais de 13%, subindo agora 2,40%. O mercado tem limite para as perdas, chega uma hora que há um reposicionamento ali, mas aqui não tem tomada de risco, aqui não tem recuperação, aqui é um ambiente de absoluta incerteza, né? O que mais chamou a atenção nesses últimos dias foi a disparada, mas especialmente entre ontem e hoje, a disparada do chamado índice do medo, que é o VIX, que chegou a patamares que só vimos 2 vezes, na quebra dos bancos em 2008 e na Covid. Então, nós estamos tendo os sinais de que o grau de incerteza alimentado por Trump é um grau parecido com uma pandemia e um grau parecido com uma quebra do sistema financeiro na violência e na intensidade que foi 2008, ou seja, é um grau de incerteza absurdo. E é um grau de incerteza provocado não por uma circunstância, conjuntura, como resultado, por exemplo, de anos da gestão dos bancos ou de uma pandemia. É uma decisão do presidente dos Estados Unidos. Então, hoje, a minha conversa hoje com gente daqui, com gente dos Estados Unidos, foi saber o seguinte: o quanto vocês imaginam que a credibilidade de Trump está afetada? Porque a sinalização de que pode haver uma suspensão, hoje nós tivemos um exemplo claro disso. Saiu lá no meio da manhã
que o Trump poderia suspender por 90 dias a cobrança. Aquilo foi uma boia que o mundo inteiro saltou em cima dela. E era fake. Era fake, então. Mas a reação de segundos do mercado deixa claro que a perda é tamanha, que a boia que apareceu, o mundo inteiro foi para ela. E na hora que, olha, isso não é uma boia, é mentira, a coisa degringolou de novo. Então, William, a sinalização é de que as bolsas podem ter um dia positivo, o Nasdaq hoje, por exemplo, teve um dia levemente positivo, mas isso não é um sinal de recuperação, porque o grau de incerteza e de insegurança, ele é gigante. E aqui já há uma preocupação do comprometimento da credibilidade. Trump diz uma coisa, faz outra coisa, diz outra, faz uma. Como é que é esse espetáculo visto a partir de Brasília, Daniel Rittner? Por Brasília, eu estou entendendo aí o governo brasileiro. William, mais do que o governo, sabe que entre sexta-feira e hoje, mas principalmente hoje, me chamou muito a atenção a repercussão indireta dessa guerra comercial e tarifária. Eu estou falando não de retaliações potenciais a Donald Trump e aos Estados Unidos, mas há desdobramentos em outros indicadores econômicos. E isso eu estou falando do humor de parlamentares, auxiliares presidenciais, funcionários de segundo escalão de ministérios importantes. A gente está falando do quê, por exemplo? Observe um movimento que começou a acontecer na cotação do barril de petróleo. O orçamento desse ano tem uma previsão de barril Brent a $80. O Brent despencou. A gente está falando de um Brent que já está menos de 65, com viés de baixa. O Goldman Sachs soltou uma revisão, diz que o Brent não passa mais esse ano de 66. E isso significa o seguinte, você já identifica movimentos aqui, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, para estimular, vamos dizer assim, muito discretamente, ou pressionar de uma forma mais escancarada a Petrobras por uma redução no preço dos combustíveis. Isso pode fazer com que os preços baixem, mas você também arrecada menos dinheiro com royalties do petróleo, que acentua o problema fiscal. E, por outro lado, dá ao governo uma esperança de que haja algum fato novo que permita reduzir um pouco a intensidade da inflação e, quem sabe, até iniciar um ciclo de baixa da taxa de juros. Então, achei interessante como esses outros componentes econômicos começaram a entrar um pouco nas rodas de discussão hoje em Brasília. Velber, é mais ou menos a mesma pergunta, Velber. Como é que as circunstâncias externas estão moldando as nossas condutas? O Brasil, até agora, eu acho que teve dois fatores interessantes, além do que o Daniel mencionou. Ou seja, além dessa reação de alguns atores da política econômica brasileira, nós vimos uma reação do Congresso que foi muito firme ao aprovar a nova lei de reciprocidade comercial. É uma lei que foi proposta inicialmente com relação a normas ambientais europeias, mas acabou virando prioridade por conta das normas americanas e hoje o Brasil vai ter uma capacidade muito grande de retaliação, principalmente em serviços e propriedade intelectual. Lembremos, foi o que fez os Estados Unidos negociarem durante o litígio do algodão. Então, houve uma reação do Congresso brasileiro, que normalmente não toma muito tempo dedicado a questões de comércio exterior. Uma outra questão é que o governo brasileiro diminuiu. O Lula fez uma menção hoje ao assunto, mas o governo brasileiro está tentando realmente esfriar um pouco o assunto, até para esperar o que vai acontecer. As notícias de hoje de Washington é que já existem 50 países tentando negociar com os Estados Unidos, e o Brasil no meio deles. E a grande verdade é que até para Israel, como nós vimos na reportagem, até para Israel, que é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, a tarifa foi de 17% e o Trump não deu sinais claros de que vai negociar. Pior ainda, e é o mais interessante, Israel tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, então não deveria ter tarifa nenhuma. Mesmo assim, o Trump insistiu de que vai colocar 17% e não vai negociar de forma tão fácil. Aqui, você citou esses economistas, né, super bambambãs, gestores, na verdade, bilionários, e a fala deles, uma delas chamou a atenção, porque assim,
Não vem espaço para o Banco Central americano cortar juros como o mercado hoje está precificando, né? E aqui no Brasil também não tem espaço para cortar juro tão cedo, pelo contrário, né? Essa troca entre queda do preço do petróleo, ela já está acontecendo do outro lado, que é o aumento do dólar, por exemplo, né? E o encarecimento do preço de insumos, quer dizer, ninguém sabe direito. Então, assim, o governo imaginar que vai sobrar espaço para derrubar combustível, derrubar juros e tal, é misturar um pouco banana com laranja muito cedo, numa percepção que está muito cedo para tratar desse assunto ou para imaginar que essa condição vai se dar.